Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, vamos falar um pouquinho aí, né? Começar a falar um pouquinho para vocês a respeito da filosofia, tá? A filosofia é o amor à sabedoria, né? Se a gente for olhar pelo nome, o amor à ciência, é a matéria-mãe, né, de todas as outras, né? Então a gente tem que ter um profundo respeito pela filosofia, né, que é a base aí de todas as outras, todas as outras matérias, né? Todos os outros assuntos, todas as outras investigações que partem aqui do racional, da razão, têm a base na filosofia, tá? Então, por isso que a gente deve respeito, a gente deve estudar a filosofia para tentar compreender esses processos todos, né? Aí, depois, aí, ao longo do processo histórico, a filosofia, né, o conhecimento, ele vai começar a se dividir, a se tornar mais específico, né? A gente vai tratar de tudo isso aí, tá? Mas o amor à filosofia, ou melhor, o amor ao conhecimento, é o que define a filosofia, tá? Então, pessoal, a gente tem que, antes da gente propriamente falar aí dos grandes teóricos da filosofia, né, que marcaram o mundo antigo, né, o mundo medieval, o mundo moderno, o mundo contemporâneo, é importante a gente pensar, né, na palavra propriamente, no conceito, tá? Pessoal, a filosofia, como eu falei para vocês e repito agora, é o amor à filosofia, é o amor à ciência, é o amor ao conhecimento, certo? A palavra, o significado, né? Amor ao conhecimento, tá? E aí, pessoal, a gente tem que colocar o nosso cérebro para pensar, né? Então a filosofia, ela é algo, né? Se a gente for ver, é algo especulativo, né? É algo que a gente faz por gosto. Então a gente busca conhecer, a gente busca saber sobre determinada coisa, aparentemente, num primeiro momento, é pelo gosto. É o gosto de conhecer, é o gosto, a busca da verdade a todo momento, tá? Então essa é a base da filosofia, a busca pela verdade, o gosto, né? A gente está sempre, quando a gente não conhece alguma coisa ou quando a gente não tem, existe um limite para a explicação de alguma pode ser qualquer coisa, né? Coisas relacionadas à natureza, coisas relacionadas ao próprio indivíduo, coisas relacionadas ao universo, ao cosmos, né? A cosmologia, por exemplo é uma indagação, parte de uma indagação, parte de uma. Quando a gente pensa nisso, a gente está fazendo filosofia. Quando a gente quer ir além a gente, do que a gente ouviu falar, ou a gente escutou, a gente leu, a gente está fazendo filosofia. Então a filosofia é esse, é o pensar racional e insistente, né? Depois a gente vai ver que surgiu um método todo para se pensar em filosofia a respeito das coisas. Tá, pessoal? Então, quando a gente pensa a respeito das coisas e a gente não acredita em dogmas, em doutrinas, em coisas pré-estabelecidas, em preconceitos, a gente está fazendo filosofia. Tá? Então, a filosofia é algo que marca, né, a todo momento as pessoas, certo? Quem pensa em alguma coisa, quem quer buscar entender alguma coisa, está fazendo filosofia. Certo, pessoal? Então, isso é muito interessante. Isso, o que, né, como diriam aí os gregos antigos, né, a gente vai ver que a filosofia surge na Grécia, tá? Parte do gosto. O gosto pelo conhecimento, o gosto, o amor ao conhecimento. Certo, pessoal? Então, esse é o primeiro passo para a gente compreender aí a filosofia e tudo que vem dela, tá? É maravilhoso. Tudo bem, pessoal? Beleza? Bom, a busca pela verdade, né? Como eu falei para vocês. E como eu falei, né? Quando a gente tem perguntas, eu vou trazer algumas perguntas aqui, certo? Perguntas filosóficas, né? Café filosófico, quem nunca viu aquele programa, né? Da CPFL, certo? Quando a gente busca, né? A gente faz essas perguntas a nós mesmos. Geralmente são perguntas que nós fazemos a nós mesmos, né? Mas uma outra pessoa pode ajudar a gente a elucidar essa pergunta, né? Um pesquisador, um cientista, né? Por exemplo, certo? Então, perguntas que vão aí, por exemplo, né, qual o significado da vida, né? Então, existem momentos que a gente tem crises existenciais. Aí a gente faz a pergunta, né? Qual o significado da vida? Será que a vida tem algum sentido? Será que tem algum propósito viver? Algumas pessoas falam que não. Algumas pessoas falam que sim, que o significado da vida é o filho, é a busca, é o próprio trabalho,
né? É um hobby que tem, é um cachorro, é o cuidado com o cachorro. Então existem vários significados, né? E várias respostas para isso. Mas a pergunta é essa, e a pergunta ela não acaba numa resposta só, né? Existem várias respostas, né? E a filosofia é isso, é a gente tentar compreender aí, tentar dar uma racionalidade para essas respostas, né? Uma lógica para tudo isso, né? Então, uma questão aí que a gente vai ver, a gente vai passar pelo curso, né? A gente vai ver, por exemplo, pensar, por exemplo, que na história dos indivíduos no tempo, né? A história é algo que marca os indivíduos no tempo, né? A história das sociedades, certo? Será que essa história dos indivíduos no tempo leva as pessoas a algum lugar? Será que existe um progresso na história? Será que a história, né? Então, é uma pergunta que pode ser feita, é uma pergunta filosófica, né? A história do ser humano ao longo do tempo levaria esses seres humanos para um lugar? Estaria levando esses seres humanos para um lugar determinado? É uma pergunta, certo? Pergunta de ordem da natureza, né? Seria a natureza governada por leis? Hoje a gente sabe que sim, né? Você pega o Isaac Newton, por exemplo, né, que é um dos grandes teóricos aí da matemática, da física, né? Ele fala que sim, né? Pega o Einstein, né? Albert Einstein, certo? Vai também elucidar algumas leis naturais aí. Então é muito importante, né? Então perguntas de caráter natural, por que não? Né? Depois a gente sabe que surge a física a partir dessas ideias, a física, a biologia, certo? Então, enfim, tá? E o ser humano? Né? O ser humano é composto de alguma coisa, certo? Do que nós somos compostos? É só material? E nós temos alma? Será que nós temos alma? Sim, não? Perguntas de caráter filosófico, certo? Será que o ser humano é um grão de pó a vagar desamparado num planeta pequeno e insignificante? Será que nós somos insignificantes? Que estamos aí jogados no universo? Né? Filosofia pura, né? Ou de acordo com os químicos, né? Ou de acordo com os químicos, né? Depois aí com a química que vai se desenvolver ao longo do tempo, né? Será que nós somos um monte de substâncias, né? Químicas reunidas aí de uma forma engenhosa? É uma pergunta, é uma resposta que um químico daria, por exemplo, certo? Tudo bem, pessoal? Então a gente está vendo que a filosofia a matéria, vamos fazer assim, a matéria, né, o assunto, né, que demanda essas perguntas, né, que faz com que nós, como seres humanos, tenhamos essas perguntas aí, certo? O indivíduo seria nobre, né? Um indivíduo seria nobre pela razão que ele tem, né? Pelas faculdades mentais que o indivíduo tem, né? De pensar nas coisas. Será que a nobreza vem daí? Certo? Então, filosofia, né? A gente está vendo que é uma matéria, né? Que é uma forma, né? Uma forma de estar no mundo que nos leva sempre a essas perguntas, né? E a gente sabe que são perguntas complexas. São perguntas que não são fáceis de serem resolvidas, tá? Questões essa da natureza, do indivíduo, questões sobre a própria natureza, né, o mundo físico mesmo, como eu acabei de dizer. Filosofia também, ela traz para a gente, né, suscita para a gente questões que permeiam aí o campo da ética. O que é a ética? A ética, né? A ética é a forma de viver das pessoas, né? Haverá um modo correto de viver, por exemplo? Será que existe um modo correto de viver? Um modo que é bom e um modo que é ruim? Será que existe ou não? Né? Se existe um modo correto de viver, um modo bom de viver, qual seria esse modo bom de viver? Existe uma forma de se aprender a viver corretamente? Né? Então, questões éticas, como eu estou falando para vocês aí, né? Existe algo que a gente pode chamar de sabedoria? O que é uma pessoa sábia? Né? Como essa pessoa sábia interage no mundo em que ela vive? Ou o que a gente acha que é sabedoria pode ser loucura, demandaria para loucura. Né? Então, pessoal, a ideia é a seguinte, né? Tudo isso que a gente está falando, essas perguntas aí que eu coloquei nessa aula inicial a respeito de filosofia, né?
são questões embaraçosas, né? São questões que são assim difícil de responder, né, mediante experiência de laboratório. É impossível a gente fazer experiência de laboratório e responder essas questões. São complexas, né? São questões aí que elas vão além do processo laboratorial, da experiência empírica propriamente, do empírico, né, propriamente dito, né? Mas o que é interessante, né, pessoal? Se a gente puder, né, trazer, tirar alguma coisa dessas questões, desses assuntos, né, que sempre permearam a filosofia, é que quando a gente estuda filosofia, quando a gente estuda a experiência dos indivíduos ao longo do tempo, é possível a gente compreender como pensavam esses indivíduos em diferentes épocas, certo? E como esses indivíduos, né, eles refletiam sobre as coisas, certo? Isso é o maior barato, né? Esse é o grande barato, acredito, da filosofia, né? E, obviamente, quando a gente começa a pensar sobre a experiência humana ao longo dos séculos, ao longo do tempo, a gente consegue compreender melhor a nós mesmos, certo? Então, a função da filosofia, né, pessoal, a função de tudo isso que eu falei até agora é sempre a compreensão propriamente do ser humano, do indivíduo, da gente mesmo, tá? Isso é o mais importante, né? Acredito. É a consciência de si, a consciência do mundo que a gente vive, né? A consciência do outro. Muitas vezes a gente vai ver que isso vai ter um significado, essas ideias, né? Essas formas de pensar, elas vão mudando ao longo do tempo, tá? E a grande sacada é essa, certo? Então, a ideia é que a filosofia, né, pessoal, ela começa quando alguém faz uma pergunta de caráter geral e busca investigar essa pergunta, né, de uma forma racional. Tá? Então, a base da filosofia é essa. Alguém faz uma pergunta, pode ser a pergunta mais variada que seja, como eu falei para você, e a pessoa ela se propõe a investigar essa pergunta, a investigar isso de uma forma racional. A base da filosofia, pessoal, a filosofia que vai se desenvolver principalmente na Grécia, né, que depois vai legar, né, para o mundo ocidental aí deixar um grande legado para o mundo ocidental, é essa que se baseia na razão, na busca, na busca de entender certas questões através da razão, da racionalidade, da lógica. Tá? Então isso é muito importante, isso a gente não pode esquecer. Tá? E aí, né, se a gente for fazer um paralelo, né, é propriamente o pensamento científico. Tá? O pensamento científico é esse que demanda a racionalidade. Né, que hoje, né, se a gente for olhar para a ciência, hoje em dia ela está bastante aprimorada, né, bastante desenvolvida hoje em dia. Tá? Então, é a racionalidade, é isso que quando você chegar lá na faculdade, você vai entender, você vai compreender, você vai colocar em prática a sua racionalidade para investigar uma área da biologia, uma área da medicina, uma área do direito, uma área das ciências exatas, certo? Então, é a racionalidade. Tá, pessoal? A gente não pode nunca esquecer que a base da filosofia é isso, tá? E aí que tá, né? Quem foram os primeiros? A pergunta que se faz, né? Quem foram os primeiros a pensar, tendo por base essa racionalidade, né? A busca científica, a racionalidade, lógica, foram os gregos. Tá? Isso a gente não pode esquecer. Foram os gregos, certo? E por isso que a gente estuda os gregos, porque eles foram aí os primeiros, né? Os primeiros a usar, né, a filosofia, a investigar as coisas do mundo através do pensamento racional. Tá? Isso aí é uma invenção grega, não foram os brasileiros, não foram os egípcios, não foram os mesopotâmios, não foram os indo-europeus, foram os gregos. Isso é muito importante, tá, pessoal? De fato, os gregos vieram dos indo-europeus, né? Mas, enfim, os gregos foram ali foi o principal povo que acabou desenvolvendo a filosofia, tá? Então isso é muito importante. Bom, o advento, né, pessoal, da civilização grega, como eu estou falando para vocês,
que produziu, né, essa atividade intelectual intensa, é um dos acontecimentos mais espetaculares da história da humanidade, tá? Isso a gente não pode esquecer, certo? Então, os gregos, eles produziram muita coisa, tá? Tanto no campo da arte, da literatura, da ciência, certo? Muita coisa eles produziram. E isso é que foi deixado pra gente, tá? E tudo isso produzido através, muitas vezes, da racionalidade humana, tá? Então, essa é a grande questão, né? E esse legado, pessoal, e por isso que se estuda a filosofia, ele estabeleceu os padrões gerais, né, da civilização ocidental. Então, tudo que a gente muitas vezes vai, estuda, né, e pensa, isso sempre, se a gente for esmiuçar isso, tem alguma coisa grega, tem alguma coisa, tem o pensamento grego, né? A lógica, a racionalidade. O que se faz na universidade é isso, pessoal. Então, quando você entra na universidade, você vai aprender através de um método, através eh, de uma explicação científica, de uma teoria, um determinado fenômeno. Pode ser, como eu falei, na área das ciências exatas, na área das ciências biológicas, na área das ciências humanas, certo? Então, é importante deixar claro que a filosofia, né, e a ciência, ela começa com os gregos, mais especificamente com Tales de Mileto, certo, pessoal? No início do século IV a.C. aí, Tales de Mileto, importante. A gente vai falar um pouquinho melhor depois dele, tá? Só estou dando as bases para vocês e lançando mão aí do que pensa aí a filosofia, do que trata a filosofia, tá? Muito importante aí fazer esse pano de fundo, né? E aí que tá, né? Por que os gregos, né? Por que os gregos foram os iniciadores desse processo? Já que tinham vindo aí, tinham tido outras civilizações importantes antes deles, como por exemplo os egípcios, os mesopotâmios, né? Por que os gregos, né, por que foram eles que desenvolveram a filosofia, certo? Pessoal, quem dá a base para estudar tudo isso aí, né, quem ajudou muito aí os pesquisadores a mostrar que a filosofia surge na Grécia foi a arqueologia, né, os estudos arqueológicos, né? Então, através lá das escavações, onde se encontram muitos artefatos, né, ali na região da Grécia, tal, foi possível aí perceber, estudar e desenvolver muito sobre o pensamento dos gregos, né? E aí e mostrar que eles foram os precursores do processo filosófico, tá? A arqueologia que é uma ciência que se desenvolveu bastante no século XIX, tá? Então a arqueologia ela deu, através das escavações, né, dos artefatos que se encontra, mostrar, perceber costumes, né, de povos antigos, tal, certo? Então a arqueologia, tá? E aí, através da arqueologia, foi possível fazer uma avaliação, né, do desenvolvimento do mundo grego, tá? Como eu falei, a civilização grega, em comparação com a civilização egípcia e mesopotâmia, ela é um pouco mais bem mais recente, alguns milênios aí mais recente, tá? É, e a gente sabe, a gente estuda em história, né, que as civilizações do Egito e da Mesopotâmia, né, vários milênios mais antigas, eram sociedades agrícolas, né, que cresceram às margens aí de grandes rios, e seus governantes eram reis divinizados, né? Tinha lá o faraó, por exemplo, né, que era praticamente o deus, no caso do Egito, né? Tinha lá uma aristocracia, eles tinham lá uma aristocracia militar e uma poderosa classe de sacerdotes, né? E esses sacerdotes eram aqueles que presidiam os complexos sistemas religiosos politeístas, né? A maioria da população era servo, né? Trabalhavam a terra e acreditavam no Senhor. Eu estou falando do Egito e da Mesopotâmia, tá, pessoal? Como se estruturavam essas civilizações, tá? E aí, pessoal, apesar dos egípcios, né, e dos mesopotâmios terem produzido muitas coisas, né, inclusive na área da astronomia, da matemática, que depois influenciaram os gregos, né, que seriam aproveitados mais tarde pelos gregos, né, vou reafirmar aqui, nenhuma dessas civilizações produziu propriamente a ciência e a filosofia, tá? Por quê? A pergunta é, por quê? Certo? Por quê? Por conta, pessoal, da religião. Isso é muito importante, tá? A religião, ela não deixou que egípcios e mesopotâmios adentrassem na aventura intelectual, né, na aventura da racionalidade, né?
Então, no Egito, a gente sabe, né, se preocupava muito com a vida após a morte, certo? Tinham lá as pirâmides, né, que eram monumentos funerários, certo? Então, eles se preocupavam basicamente com isso. A religião para os egípcios era algo muito forte, certo? Muito forte, né? A vida deles era baseada na religião, tá? Na Mesopotâmia, da mesma forma, certo? Então, eles buscavam se encaixar no mundo, buscavam, né, o bem viver, o bem-estar no mundo. Esse era o interesse central dos mesopotâmios, né? E a religião, né, as práticas religiosas aí, elas associadas muitas vezes à magia, né, à adivinhação, certo? Ao esoterismo, né, eram direcionadas para essa finalidade, tá? Para os gregos, pessoal, a religião ela não teve tanto peso assim, tá? Ela não foi tão forte assim, tá bom? Então, vamos ficar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? E aí a gente continua na próxima aula desenvolvendo um pouco mais aí do pensamento filosófico, mostrando, né, por que os gregos acabaram sendo aí os, os, os precursores da filosofia, né? Por que a filosofia surgiu na Grécia? Essa é a ideia. Pessoal, muito obrigado. Espero que esse início, essa introdução aí da filosofia tenha vindo a calhar para vocês aí, vocês tenham entendido, tá? E a gente vai desenvolver aí com vocês mais vezes aí essas noções, tá? Tão importantes aí para a gente compreender a história do pensamento filosófico ao longo do tempo e para a gente se compreender também. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem bem, excelente dia, nos vemos. Tchau, pessoal, valeu.